Oi pessoal, está começando o primeiro boletim informativo do programa Nós e o Universo de 2018. Eu estou apresentando hoje sozinho, a Tata está nos bastidores aí produzindo os programas que vão acontecer mensalmente, esses sim produzidos com uma qualidade técnica, visual, plástica diferenciada, porque afinal de contas nós somos em quase 4.000 inscritos agora no canal e o número de visualizações só cresce. Algo que eu devo agradecer profundamente a todos vocês que compartilham o nosso trabalho. E lembrando que a nossa dedicação se dá justamente em função da necessidade que nós, eu, Renata e a equipe, entendemos que é fundamental hoje no sentido de compreendermos todos os fenômenos que cercam a nossa existência aqui nesse mundo. Então, nós estamos preocupados em ocupar um espaço que a grande mídia está deixando, por obviamente só focar em assuntos que são do interesse ou e até tenham como talvez uma segunda intenção manipular parte das massas, e ocupar esse espaço com informações que sejam realmente importantes à nossa existência, como eu já disse. Por isso mesmo, enquanto os programas Nós e o Universo, aqueles maiores um pouco e mais produzidos, não chegam até vocês aqui pelo nosso canal, e a previsão é que até o início de abril nós tenhamos já o primeiro programa no ar, então nós vamos fazer esse boletim informativo que vai trazer aos poucos as atualizações sobre o tema principal do nosso trabalho, que é a inversão dos polos magnéticos aqui da Terra, tá certo? Então, eu queria comentar com vocês também algo muito interessante, que ao longo desses 3 meses em que nós não produzimos nenhum programa para colocar aqui no canal, nós tivemos muita interatividade com os nossos telespectadores. Muitos de vocês fizeram contato conosco, colocaram suas dúvidas, e nessas conversas surgiram norteadores para que a gente fizesse esse boletim como a gente está fazendo hoje aqui. Ou seja, o boletim nada mais é do que a compilação, a junção de todas as dúvidas que vocês tiveram e explicadas de uma forma mais cronológica, para que todos possam entender direitinho sobre o assunto inversão dos polos. Muito bem. E aí que eu começo, né? Agora eu vou explicar para vocês então, e juntando com as novidades, como anda a inversão dos polos aqui no nosso mundo. Parece que a ciência de 2012 para cá realmente tem se mobilizado de uma forma intensa para tentar compreender o que vai acontecer na medida em que a inversão dos polos continua progredindo, continua andando. Para aqueles que estão assim, um pouquinho confusos, que ainda, por exemplo, não entenderam que a inversão dos polos magnéticos é a migração dos pontos de onde partem as correntes eletromagnéticas e que formam a magnetosfera ou o campo magnético que nos protege, é bom lembrar a vocês, muita gente inclusive, só para a gente fundamentar esse comentário que eu vou fazer agora, algumas pessoas imaginavam que o planeta fosse ficar de cabeça para baixo. Quando a gente fala de inversão de polos, achavam que o planeta ia realmente girar ao contrário. Não, claro que não. O que tá acontecendo é uma mudança no ponto através do qual o fluxo eletromagnético sai de dentro do centro da Terra e dá a volta por fora para encontrar o seu outro extremo. Então é algo mais ou menos assim. Eu acho que vocês vão entender se eu fizer um desenho rápido aqui e vocês devem compreender melhor o que eu quero dizer. Imagine que, obviamente, faça um esforço aí, por favor, imagine que essa aqui é a nossa Terra, tá certo? Aqui no topo, a gente pode imaginar sempre que é o Polo Norte, aqui embaixo o Polo Sul. Acontece que desde que nós nascemos, ou desde que o homem caminha sobre a Terra, o fluxo magnético se dava da seguinte forma. O núcleo está aqui no centro do planeta, é um núcleo sólido, envolto por um outro núcleo líquido. Nesse espaço nós temos a camada que nós chamamos de manto, né? Vou fazer ela representada aqui nesse círculozinho vermelho. E esse espaço aqui, ó, do vermelho para o preto, é aquilo que a gente chama de crosta terrestre, ou seja, as placas tectônicas e tudo mais. Importante lembrar que as placas tectônicas flutuam sobre o manto. O manto é rocha também, mas é uma rocha pastosa. Ela não chega nem a ser líquida e, obviamente, nem sólida. Ela é algo pastoso, sobre a qual flutuam as placas tectônicas. Ok. Aqui mais perto do centro, esse que eu estou fazendo aqui uns cabelinhos nele, é o que a gente chama de núcleo externo. O núcleo externo é formado, esse sim,
por metais derretidos que estão em constante movimento ao redor de um núcleo sólido, que é uma bola de metal composta por 80% de ferro sólido e que também gira. Acontece que exatamente por conta do efeito dínamo, ou seja, por conta do movimento giratório e as pressões que atuam no centro do planeta, o movimento desses dois núcleos gera eletricidade. Essa eletricidade é interpretada, é lida, é vista como uma espécie de linha, corrente. Essa corrente, desde que nós pisamos, desde que o homem surgiu aqui no planeta, ela flui nesse sentido aqui, ó. Ó, para você ver, do centro para baixo. Aí a corrente dá a volta, contorna o planeta e entra novamente aqui em cima para fechar o circuito. A somatória de todas essas correntes, porque elas são paralelas, dá origem ao campo magnético terrestre. Certo? Até aqui está tudo bem. O grande problema, pessoal, a inversão magnética realmente acontece porque esses dois núcleos aqui, ó, agora eu vou pintar de preto o pequenininho e vou pintar de preto o núcleo externo. Esses dois núcleos estão entrando numa fase em que eles alternam a velocidade de rotação e outras características ligadas aos aspectos físicos deles. E isso faz com que essas correntes que formam o nosso campo magnético comecem a diminuir. Foi aí, como eu estava dizendo, que em 2012 os cientistas perceberam que, de fato, aconteceria alguma coisa em relação à nossa magnetosfera, porque começaram a haver variações nas leituras dessas correntes eletromagnéticas. Começou a acontecer um enfraquecimento dessas correntes eletromagnéticas. Houve também a descoberta de que, aqui, por favor, imaginem, é a linha do Equador. E os cientistas também descobriram que havia uma espécie de polo secundário também ao nível do Equador. Tá certo? Então, é como eu estava dizendo em programas passados também, a ciência começou a se preocupar com isso exatamente agora, porque viram que essa questão da inversão dos polos não era uma coisa mítica, e sim um fato histórico, um fato geofísico inerente ao nosso mundo. Quer saber da outra novidade? Para aqueles que por acaso não lembraram, o nosso querido e amado Sol, a nossa estrela, a estrela que queima 24 horas por dia, hélio, hidrogênio, ele também faz suas inversões. E ele faz a cada 11 anos. A cada 11 anos o Sol também altera seus polos magnéticos. E cada vez que ele entra nesse processo, como é o caso agora, ele faz manifestações em sua superfície. E essas manifestações são os famosos flares, ou então os sunspots, que aparecem nessas leituras que você encontra pela internet, esses sites que tendem a ser sites de monitoramento, mas depois a gente fala um pouco sobre isso. Tomem cuidado com isso, se por acaso eu esquecer de comentar, tomem muito cuidado, não é todo site que é confiável nesse sentido, mas enfim, o Sol também faz a inversão dos polos e a cada 11 anos. A grande crise aqui no nosso planeta hoje é justamente a interpretação, é aquela necessidade que todos têm de entender quando esse fenômeno vai chegar ao seu ápice, ou seja, quando esse ponto de saída aqui do fluxo eletromagnético, que era no sul, vai chegar no norte, vai chegar no norte geográfico, que seria a justa inversão desse sistema aqui. Enquanto isso não acontece, enquanto essas respostas não chegam, o nosso polo sul magnético, que é o nosso polo positivo, né, se alguém está aí pensando, poxa, mas tem polaridade? Tem polaridade sim. Por exemplo, quando o fluxo sai, quando ele parte do centro da Terra e saía pelo polo geográfico sul, ele tinha a polaridade positiva. E quando ele entrava lá em cima no polo norte, ele tinha a polaridade negativa. Assim fecha o circuito ou a corrente positivo-negativa. E é justamente o que está acontecendo hoje. Quando você tem, por exemplo, olha aqui o risco que eu estou fazendo e olha onde eu estou fazendo. Eu estou fazendo a metade do caminho para o Equador. É exatamente aqui que está o polo sul magnético hoje. Então o fluxo magnético hoje parte daqui e dá a volta no planeta. E vai encontrar o norte já não no mesmo lugar,
já não está no mesmo lugar. Ele já está a 22 graus nessa direção aqui. Então o fluxo eletromagnético entra aqui agora. Continua sendo positivo aqui e negativo aqui. Mas percebam, assim como o relógio, que esses ponteiros, essas pontas, elas estão migrando e estão indo para outras posições. Elas vão se estabelecer aqui, aqui em volta da linha do Equador e vão continuar migrando até que finalmente este polo magnético aqui chegue ao extremo topo do planeta, que seria aí o nosso polo norte geográfico, tá certo? Então aqui, eu acho que deu para, apesar dos rabiscos, deu para entender um pouquinho melhor como é que a coisa realmente se dá. Agora, qual é a importância, gente? Vou até pôr aqui para vocês continuarem visualizando o desenho, ou o garrancho, como preferirem. Qual é a importância da gente entender e observar o andamento desse fenômeno? Olha, é muito simples. A nossa grande preocupação hoje é o Sol. Porque o Sol, todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho a respeito disso, ele, na medida em que ele está processando a mudança dos polos magnéticos dele também, ele tende a lançar grandes quantidades de plasma no sistema solar. O plasma, o que é? O Sol é uma bola de fogo, como obviamente vocês já devem ter imaginado. Ele tem um núcleo, ele não tem uma superfície dura, mas ele tem uma superfície com uma densidade diferente do núcleo dele. A densidade da superfície é como se fosse uma superfície de magma. Para fazer uma analogia, é como se fosse algo derretendo constantemente, algo incandescente o tempo todo. Por isso que nós temos o brilho e o calor do Sol, nós e os outros planetas do sistema. Mas, como eu estava dizendo para vocês, enquanto ele processa essa inversão dos polos, ele tende a despregar pedaços dessa coroa, dessa superfície dele, e lançar no sistema. Afinal de contas, do que é composto esse plasma que ele lança no espaço? De prótons. Prótons o que são? São átomos carregados de muita eletricidade. Muita. Então, justamente durante esse processo de incandescência, né, esse funcionamento igual a uma usina termonuclear, ou uma caldeira termonuclear, como vocês querem imaginar, o Sol produz eletricidade. E quando ejeta essas grandes quantidades de massa coronal no espaço, essas massas, além de serem carregadas com muita eletricidade, essas massas viajam a uma velocidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, um vento solar, que é o nome que se dá a essa massa que se propaga dentro do sistema solar, ele pode variar de 550 a 1.200 km por segundo. É espantosa a velocidade. Por isso que numa questão de horas, a partir de uma erupção solar, de um flare ou de um sunspot, a gente pode esperar os efeitos disso na atmosfera da Terra em algumas horas. É muito rápida a chegada dele. Então, como eu estava dizendo para vocês, se esse plasma é carregado de eletricidade, quando ele entra na atmosfera, ou se ele entrasse diretamente na atmosfera, ele poderia causar uma série de danos à nossa forma de vida. Mas não organicamente no primeiro momento. Mas começaria, por exemplo, por prejudicar, por estragar os satélites, a estação espacial, em seguida os sistemas de navegação e até mesmo a distribuição de energia elétrica pelo planeta. Tem uma foto que circula pela internet, ela é verdadeira, eu posso dizer para vocês. Eu não me lembro como vocês vão conseguir achar, mas talvez colocando o nome. No Canadá, em 1989, um transformador de energia grande ele torrou, literalmente foi torrado por causa de um pulso eletromagnético. Ou seja, naquele ponto do Canadá, por algum motivo, parte do plasma do Sol passou e a descarga eletromagnética aconteceu na atmosfera e atingiu o transformador. O transformador torrou. Pode procurar essa foto na internet, que se vocês encontrarem, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, já conferi e já confirmei a fonte. Bom, então a grande preocupação ao nosso modo de vida aqui na Terra hoje é que o Sol venha prejudicar, por exemplo, as comunicações, venha atrapalhar o funcionamento dos satélites ou até mesmo queimá-los, né? Pifá-los literalmente na órbita do nosso planeta, e a gente fique sem telefone, sem internet, em primeiro lugar. Depois a gente começa a ter problemas com a própria distribuição de energia elétrica. Isso sim
pode já trazer um grande problema à civilização humana nesse momento. Imagina a gente sem eletricidade, imagine a gente sem comunicação, imagine a gente sem esses recursos e confortos todos que a gente tem hoje, em função da tecnologia. Tudo isso pararia. Bianca, outro dia falando comigo, ela falou assim, por acaso isso atingiria os marcapassos? As pessoas com marcapassos também. Pessoas que têm ou dependem de outros aparelhos eletrônicos. As consequências são incalculáveis. Justamente por quê? Porque quem combate, quem neutraliza a ação elétrica desse plasma que entra na nossa atmosfera é a nossa magnetosfera. É o campo magnético que fica em volta da Terra. Às vezes, o pessoal conversando com a gente falou assim, então os meteoritos, ele barra. Não, a magnetosfera não barra esse tipo de coisa. A magnetosfera, como o próprio nome diz, é um campo magnético. E magnético são correntes elétricas, e elétrica com elétrica, ou seja, a elétrica do campo magnético anula os efeitos elétricos dessa massa do Sol que é ejetado no sistema solar. Então ela nos protege dos efeitos danosos dessa eletricidade que vem do Sol. Então daí a importância de se observar a magnetosfera e o Sol. E o que a gente tem visto hoje? A gente tem visto uma magnetosfera cada dia mais enfraquecida, cada dia mais irregular sobre o planeta, e mais ainda, nós temos visto manipulação dessas informações a partir de órgãos que se dizem absolutamente comprometidos em monitorar esse sistema do nosso campo eletromagnético. Por exemplo, a NASA disponibiliza informes diários, para dizer a verdade, de 3 em 3 horas, para ser mais preciso, sobre o estado da magnetosfera em latitudes em que ela praticamente não se altera muito. Ela oscila entre -5 e +5. Então, nós não estamos tendo acesso às informações verdadeiras. É por isso que a gente, inclusive, está criando outros caminhos para tentar monitorar essa situação, porque é muito importante. Esse ponto, na verdade, sobre a informação, sobre a qualidade e a veracidade da informação, até iria discutir com vocês mais aí no final do nosso boletim, mas talvez ele fique muito comprido. Então, eu vou me ater às explicações e às novidades a respeito disso, e num próximo boletim a gente fala um pouco sobre essa questão das informações, tá certo? Voltando aqui. Magnetosfera ruim, probabilidade muito grande de passar então os prótons carregados eletricamente pelo Sol, e esses prótons podem causar dezenas, milhares de problemas aqui pra gente. Então é por isso que a gente está com um olho no Sol e o outro na magnetosfera. Quais são as últimas novidades sobre a magnetosfera e a inversão dos polos de um modo geral? Recentemente, para ser mais preciso, no finalzinho do ano passado, foi feito um congresso nos Estados Unidos, foi realizado um congresso nos Estados Unidos, entre geólogos e geofísicos. E o pessoal estava apresentando uma série de trabalhos como forma de prever principalmente terremotos, esse tipo de coisa. Não foi surpresa nenhuma para nós perceber agora, de uma forma um pouco mais aberta, né, a discussão sobre a desaceleração da velocidade, na velocidade de rotação do nosso mundo, ou seja, a Terra está diminuindo de velocidade. Isso não acontece só agora, já vem acontecendo há bastante tempo. Mas de 2012, mais uma vez, para cá, a coisa está mais acentuada e os cientistas estão mais atentos a esse tipo de coisa. Ora, por que eu estou falando sobre a desaceleração na velocidade de rotação da Terra? Porque o núcleo é o grande responsável pela rotação da Terra. E se a Terra está desacelerando, isso configura mais um elemento que confirma a nossa situação enquanto inversão magnética, ou seja, a magnetosfera reduz, a Terra também diminui de velocidade, para quê? Para que os polos possam continuar sua migração nesse processo de inversão e a Terra possa efetivamente parar de rodar para começar a rodar ao contrário. Então todo aquele temor que havia, nossa, os dias de escuridão, os dias de luz, já eu falo sobre isso também, esse momento vai acontecer. Talvez aconteça e a gente possa ainda presenciar e vivenciar isso. Talvez demore um pouco mais, mas o fato é que a Terra já está desacelerando. É por isso que algumas pessoas têm tido a percepção de que os dias estão ficando um pouco mais longos e as noites também.
Se você chegar para um cientista, alguém engajado em alguma agência espacial ou coisa do tipo, as pessoas vão dizer para você, não, mas são só microsegundos. É o que a gente está desconfiado, de que não são só microsegundos. A coisa já pode estar chegando na casa dos minutos. E isso, ao longo de algum tempo, acaba virando, vai virar, obviamente, horas. E de horas, num momento qualquer, acaba que a Terra acaba parando realmente de girar para começar um giro no sentido contrário. Já falei algumas vezes, a Terra hoje gira no sentido anti-horário. E se essa parada acontecer, e ela deve acontecer, a gente vai começar a rodar no sentido contrário, que é o sentido horário. Agora, como eu estava dizendo, esse congresso no final do ano passado estava muito preocupado em discutir formas de prever os terremotos. Justamente porque toda a comunidade científica, sem exceção, concorda que daqui para frente tudo vai ser diferente mesmo. Nós vamos ter cada vez mais terremotos, o clima vai estar cada vez mais alterado, então a gente tem que se preparar. Se a gente tivesse como prever, seria uma grande coisa. E foi isso que os caras foram fazer no final do ano lá, discutir como poderiam ser previstos os grandes terremotos. E aí, uma das discussões era de que, se você acompanha a desaceleração do planeta, você pode associar isso a futuros terremotos. E aí isso leva a gente a trazer para vocês a informação de que a desaceleração do planeta implica invariavelmente na instabilidade da crosta terrestre, das placas tectônicas. Então, o que está acontecendo, gente? O que eu estou querendo dizer para vocês? A gente pode realmente se preparar para eventos sísmicos, terremotos, mais fortes, mais severos e em maior quantidade. Isso é fato já. Tá? Segunda coisa, a magnetosfera sendo reduzida do jeito que ela anda. A gente pode e deve se preparar para situações, eventos aqui na Terra ligados à penetração dos prótons positivos, os prótons supercarregados aí de eletricidade emanados do Sol. Isso vai mexer com a parte de tecnologia, transmissão e eletricidade aqui na Terra. Vai atingir pessoas que portem algum tipo de equipamento para suporte de vida, como marca-passo, e daí para frente. Tem uma outra questão também, e é só para fazer uma ligação para vocês entenderem, que o Sol, além dos prótons e tal, como a gente bem sabe, ele fornece luz e calor. Mas acontece que muita gente tem nos perguntado por que os mapas de anomalia sobre os oceanos estão tão colorido de vermelho e laranja. Ou seja, por que os oceanos estão aquecendo desse jeito? É o efeito estufa? Aí eu digo para vocês, não é o efeito estufa. Na realidade, é o decaimento também da nossa camada de ozônio. Mas o ozônio, que é o nosso grande filtro solar, ou seja, ele filtra as propriedades térmicas do Sol, o nosso ozônio está sendo prejudicado não é só por causa da atividade humana. Trabalhos feitos em regiões glaciais, onde, por exemplo, Groenlândia, de onde o pessoal retirou testemunhais de gelo e fez a examinação, chegaram à brilhante conclusão de que o gás metano, sempre esteve presente na nossa atmosfera de algum jeito. E que o metano é o principal gás que, quando entra em reação com o ozônio na atmosfera, faz com que o ozônio desapareça. Então ele cria buracos. É daí, ou através desses buracos, que a propriedade térmica do Sol atravessa, atinge a superfície dos oceanos e começa a aquecê-los. O oceano, na medida que se aquece, altera o sentido de suas correntes marítimas e transporta mais temperatura, mais calor, através do movimento das correntes para outros lugares. Isso faz com que o clima se altere nessa outra ponta. Então eu posso afirmar para vocês, inclusive na condição de oceanógrafo, que quem manda no clima do planeta são os oceanos. E se eles estão sendo modificados por causa dessa penetração do Sol em áreas bem específicas, significa dizer que a gente deve realmente esperar mudanças climáticas muito importantes justamente em decorrência disso. Agora, só para não ficar aquele discurso de ecochato, a camada de ozônio está sendo destruída, né, como muitos gostam de dizer, não só, como eu estava dizendo agora há pouco, por causa da atividade humana, mas ela está sendo destruída também porque o próprio oceano
libera metano da sua superfície por conta da decomposição de milhares de organismos que se decompõem sistematicamente, diariamente, bem como o derretimento de icebergs e de calotas polares, como é o caso lá no norte, tem acontecido, e na medida em que ela derrete, ela também libera o metano acumulado de milhões de anos atrás. Sim, milhões de anos atrás. Vocês esqueceram que há 65 milhões de anos atrás os dinossauros foram praticamente extintos do planeta? Vocês acham que essas carcassinhas que sofreram com o impacto do meteorito aqui, do meteoro, eles foram enterrados, bonitinhos? Não. Na realidade, todo esse material orgânico foi se decompondo e esse metano foi exalado para a atmosfera. E durante esse movimento houve a glaciação, e a glaciação acabou absorvendo essas moléculas de metano, registrando a quantidade de metano que havia na atmosfera naquele momento. O metano, portanto, não é uma novidade aqui na superfície do nosso mundo. Ele é um subproduto da decomposição, então ele sempre houve aqui. A diferença é que hoje ele está sendo produzido em grande quantidade. Há quem diga, e eu acho que tem realmente seu fundo de verdade, que até o rebanho bovino mundial esteja contribuindo para ferir a camada de ozônio, porque o animal faz a digestão, e na medida que faz a digestão exala metano também, né? Põe o metano lá no ambiente, e esse metano vai à superfície, vai à atmosfera, e chegando lá também se junta com o resto do metano que já estava lá e faz essa reação que acaba por destruir a camada de ozônio. O fato, enfim, é que o Sol está cada vez mais presente na superfície terrestre de uma forma muito intensa e muito nociva, infelizmente. E é por causa de tudo isso. Lamentavelmente, quanto ao metano, nós não podemos fazer nada. Ele está acontecendo, o Sol está entrando, os oceanos estão se modificando e de qualquer maneira vai haver modificações significativas ano após ano em relação ao clima. Vamos pôr isso de lado. Magnetosfera, eletricidade entrando no ar, comprometendo o funcionamento da tecnologia. A coisa está ficando difícil. Muita gente, durante esse período em que a gente não gravou, nos perguntou insistentemente quando seria. Quando a inversão dos polos finalmente aconteceria. E nós dissemos que a gente não sabe, mas a gente sabe uma coisa. Nós sabemos que esse processo não é linear, ou seja, ainda que a ciência esteja procurando padrões para calcular o tempo que vai levar para que o processo realmente se conclua, nós sabemos que esse processo não é linear. Ele pode acelerar como ele pode se tornar mais lento. Então não é uma constante, não há um padrão. Agora, pelo que a gente está sabendo, em relação, por exemplo, à diminuição da velocidade, da nossa velocidade de rotação, a gente começa a crer que isso possa vir a acontecer num curto espaço de tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 talvez. É muito importante que a partir de agora todo mundo comece a se mobilizar, comece a verificar o que pode ser feito para minimizar as consequências, por exemplo, de um vento solar que possa entrar e realmente paralisar toda a tecnologia que nós temos, interromper as comunicações. Imagine que nós estamos acostumados agora a passar uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa que está eu aqui no Brasil e outra pessoa lá no Japão, e a gente ficar sem absolutamente comunicação nenhuma. Isso é muito importante a gente parar para pensar em alternativas, pensar em formas, combinar com as pessoas. Olha, se acontecer, a gente procede de outra maneira. Eu te aviso, eu compro um rádio PX e a gente conversa. Não sei, sabe? São essas providências que a gente acha que a partir de agora todos devem começar a pensar e tomar como forma de se precaver com relação ao que pode acontecer. Não é mais especulação, não é mais misticismo, não tem profecia, não tem nada. São dados científicos. Está todo mundo correndo atrás para saber como fazer, quando vai acontecer, e a gente, na medida em que vai tendo essas informações, vai trazendo aqui para vocês nos boletins que vão anteceder ao lançamento dos novos programas Nós Universo. Tá certo? Então eu vou colocar aqui para vocês o nosso WhatsApp.
e em seguida o nosso e-mail. Se você preferir, use o e-mail, fique à vontade, coloque lá toda a sua dúvida, a gente vai te respondendo na medida do possível, tá certo? Essa interação com vocês faz com que o programa Nós Universo aconteça da melhor forma possível e explique para você tudo aquilo que você quer saber a respeito da inversão dos polos, tá certo? Um grande abraço para vocês, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar e a gente se vê no próximo boletim na próxima semana, tá bom? Até lá, gente, um abraço para vocês.